Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu podia só, se alguém tivesse a ouvir mal, que me indicasse, como não temos o sistema de som, só para saber, não sei se tu está a falar demasiado baixo. Ok, meu nome é Ricardo Gonçalves e sou ativista do movimento Zeitgeist. A apresentação vai ser dividida em 3 partes. As 2 primeiras vão ser muito rápidas. Essencialmente vou explicar o que é o movimento Zeitgeist e o que é que nós fazemos. Eu vou avançar mais ou menos rápido. Para quem já conhece, peço desculpa, porque são coisas que as pessoas, que algumas delas já estão cansadas de ouvir, mas pronto, eu vou passar especialmente para os novos que ainda não conhecem. Vamos começar com o que significa. Okay. O termo Zeitgeist é definido como um ambiente geral, moral, intelectual e cultural de uma época, ou simplesmente o espírito do tempo. O termo movimento implica simplesmente mudança ou transição. Por isso, o movimento Zeitgeist é uma organização que pede a mudança na concepção dominante cultural, moral e intelectual da época. O que nós queremos é mudar o clima intelectual e moral atualmente que existe. Onde foi fundado em 2008 por Peter Joseph, o movimento Zeitgeist é um grupo formado por ativistas que advogam a sustentabilidade do planeta. Estamos organizados numa rede global através de grupos nacionais e grupos regionais, com ações de sensibilização, equipas de projeto, eventos anuais, eventos educacionais e voluntariado junto à comunidade. A equipa que organiza este evento pertence ao subcapítulo do Braga. Portanto, sou eu, o Zemi, o Pedro, o Valdir e o Fábio. Okay? O ativismo do movimento é explicitamente baseado em métodos de comunicação não violenta, onde o foco central é instruir o público a respeito das reais raízes dos vários problemas pessoais, sociais e ecológicos existentes. Queremos consciencializar as pessoas para a enorme capacidade de resolução de problemas e melhoria das condições da humanidade que a ciência e a tecnologia possibilitaram, mas que permanecem inaplicados devido a diversas barreiras inerentes ao sistema social estabelecido. O objetivo não é impor, ditar ou cegamente persuadir, mas pôr em marcha uma forma de pensamento que seja perceptível através da lógica, com o uso de conceitos de sustentabilidade e saúde pública de uma perspectiva científica. O que é que defendemos? O movimento Zeitgeist defende que a sociedade deverá possuir uma relação simbiótica com a natureza, de maneira a tornar-se sustentável, e deverá atingir e manter um equilíbrio ecológico dinâmico, vivendo em harmonia com o planeta e não contra ele. Para tal, temos que construir uma sociedade onde os recursos planetários sejam a base da estrutura económica e que esta seja capaz de os gerir de uma forma inteligente e sustentável. O que está acima descrito, damos o nome de economia baseada em recursos, bem natural. Mais à frente vou explicar mais em pormenor o que isto significa. Estou a avançar agora mais ou menos rápido. Pronto, o que fazemos? Organizamos eventos educacionais e artísticos como o ZDay ou o Zeitgeist Media Festival. O Zeitgeist Media Festival não costuma acontecer aqui em Portugal, como ainda não houve nenhum. Em Portugal já organizamos vários ZDays em Lisboa, Porto, Braga e Faro. Fazemos também outro tipo de eventos sobre diferentes temas, sempre com a vertente educacional e informativa. Fazemos a divulgação do movimento, dos eventos e de conteúdos multimédia através da internet, principalmente através das redes sociais. Vamos passar agora à parte dos eventos. Bem, o Zeitgeist Day, ou Z-Day, é um evento anual global que tem como principal objetivo difundir informações relacionadas com o movimento Zeitgeist. Este evento costuma ocorrer em meados de março de cada ano, em diversos capítulos locais do movimento Zeitgeist ao redor do mundo, sendo planeado e organizado pelos ativistas dos próprios capítulos onde o evento ocorre. Um dos Z-Days é considerado o principal, onde costumam estar os ativistas principais. Este ano, o evento principal é daqui a 2 semanas e é em Atenas, na Grécia. Estes são os eventos que nós já fizemos cá, os Z-Days. Alguns eventos que nós aqui em Braga organizamos, no Beira Branca. Vou só mostrar os cartazes muito rapidamente. Pronto, finalmente, isto é um mapa global do Z-Day. Cada um destes pontos que vocês veem no mapa é onde está a ocorrer um Z-Day. Nem todos são hoje, são mais ou menos, costumam ser em março, alguns no início de abril. Isto são todos os locais onde irá existir um Z-Day. Isto é o programa.
E só para começar a entender o que é que nos está a acontecer, ou porque é que nós estamos agora neste ponto da história, não é? Há aqui uma frase de um economista canadiano, John McMurtry. Parece uma frase muito complexa e intelectual, mas na realidade o que ele está a dizer é que todas as nossas decisões que nós tomamos, a vida está excluída delas, pelo menos não diretamente. Nós temos um certo parâmetro que avaliamos na sociedade quando tomamos decisões, e estamos a falar de decisões importantes, decisões políticas, por exemplo. Usamos, por exemplo, o PIB como uma referência, não é? Na nossa decisão que nós tomamos, o produto interno bruto não é mais que a soma de todas as receitas de todas as faturas de bens e serviços que foram feitos num determinado espaço de tempo. Isto é, a variável vida não está incluída nisso. E podemos falar, por exemplo, do déficit, podemos falar, por exemplo, dos juros da dívida, da própria dívida. Tudo isso são fatores em que nós usamos para tomar decisões e a vida está ausente delas. É uma questão bastante importante e temos que refletir bastante. E não há muitos economistas a falar no assunto, daí eu ter colocado esta frase, porque não é fácil encontrar um economista hoje em dia a falar desta variável vida. E temos que perguntar, não é? Quando olhamos à nossa volta e as decisões que nós tomamos, todos fazem um reflexo em tudo o que acontece, não é? Todas as decisões, não é? E quando olhamos à nossa volta e vemos tudo o que está a acontecer, não é? Todos os problemas que temos, e as coisas boas também, obviamente, não é? Mas os problemas nós temos que perguntar porquê que aquilo acontece, porquê que acontece, não é? E a disciplina mais importante, que é a economia, não é? Que é o mais usado hoje em dia para tomar decisões, as pessoas hoje encaram a economia, nunca se perguntaram a si próprias, primeiro, em primeiro lugar, porquê que a economia foi criada? Isto é uma pergunta que nunca ninguém faz, é recuar na história, ir atrás e perguntar, então, mas para que existe economia, ou porquê que a criamos? E nós a criamos para nos ajudar, para ajudar o ser humano. E neste momento ninguém pensa nisso dessa forma. Há qualquer coisa aqui, a economia parece que nos ultrapassa e vai à frente e toma decisões que parecem que não estão do lado do ser humano, e é isso que as pessoas têm que começar a questionar na economia. Pronto. Em segundo lugar, o próprio significado da palavra economia. Se forem ao dicionário, a economia está relacionada com economizar, poupar. E nós temos uma economia que está baseada no consumo, e quanto mais melhor. Crescimento num planeta finito, estão a imaginar, e ninguém percebe hoje em dia, mas ninguém também discute isto de facto, quase. Nas televisões, nos jornais, as opiniões dos nossos grandes filósofos de hoje, ninguém fala deste assunto. É uma coisa incrível hoje que estamos a viver. Não é? Ter uma economia que precisa de consumo cíclico constantemente e precisa estar sempre a crescer, e se não crescer, entra em colapso, que é outro problema. E eu já vou explicar porque isto acontece. Pronto. Isto acontece, e o Bernard Lietaer é um economista belga que tem muitas obras publicadas sobre o sistema monetário. Ele essencialmente andou a estudar sobre o sistema monetário. O sistema monetário são, digamos, as regras que fazem funcionar a economia. Numa linguagem informática, o sistema monetário é uma espécie de sistema operativo do sistema económico. Isto é, o sistema económico só funciona baseado nas regras do sistema monetário. O sistema monetário não é mais que o dinheiro. Criação do dinheiro, movimentação do dinheiro. Também não se fala muito em sistema monetário, fala-se em sistema financeiro, que junta o sistema monetário e a macroeconomia, mas não é propriamente o sistema monetário em si, ninguém fala muito nisto. E este economista belga teve a estudar durante muito tempo. Ele chegou à seguinte conclusão: acredito que a ganância e a competição não são o resultado de um temperamento humano imutável. Cheguei à conclusão que a ganância e o medo da escassez estão, de facto, sendo continuamente criados e amplificados como resultado direto do tipo de dinheiro que estamos a usar. A consequência direta é que temos que lutar uns com os outros para sobreviver. Okay? O tipo de dinheiro que estamos a usar é a forma de criação de dinheiro. É criar o dinheiro a partir da dívida. O dinheiro é criado, há instituições que criam dinheiro, por exemplo, e só há uma instituição que pode controlar, isto é, que controla, que pode criar dinheiro de uma determinada moeda. No caso dos Estados Unidos, é a Reserva Federal Norte-Americana. No caso do euro, é o Banco Central Europeu. E existem outros, mas só há uma instituição que o controla. E essa instituição tem uma regra, que é todo o dinheiro que é criado tem que ser devolvido. Pronto, o dinheiro é criado a partir da dívida, está o problema. Eles criam o dinheiro, mas esse dinheiro tem que voltar outra vez para eles. Pronto. E é devolvido ainda com outra condição. Tem que ser devolvido mais do que aquilo que foi criado, que é os juros. Cria-se o dinheiro, cria-se os juros, e então, se nós pensarmos nisto, imediatamente a seguir à criação do dinheiro, não existe dinheiro para pagar os juros. Isto é, se todo o dinheiro é criado, e só eles é que podem criar, onde é que nós conseguimos devolver todo o dinheiro que eles criaram e mais os juros? Na realidade não existe. É por isso que a economia precisa de crescer constantemente.
crescimento, de facto, não é porque alguém se lembrou que tínhamos que crescer. O próprio sistema monetário obriga a economia a crescer. Se a economia não crescer, nós não conseguimos pagar as dívidas e entramos em colapso. Este é o problema do crescimento infinito. E vou explicar isto mais em pormenor e depois todas as consequências que daqui advêm. O sistema monetário cria o dinheiro a partir da dívida, como eu expliquei há pouco. O sistema económico precisa de crescimento infinito para conseguir pagar a dívida. A necessidade de crescimento infinito vai criar desequilíbrios sociais e ecológicos. Tudo o que nós vemos agora, desigualdade, pobreza, fome, corrupção, poluição, destruição de espécies, tudo isto é consequência de algo que nós estamos a crescer num planeta finito. Crescimento infinito num planeta finito. Isto está muito simplificado, não é? Isto há muito aqui para dizer por trás. A palestra é só pequena, não posso estar aqui a noite toda, mas isto dá uma discussão para uma noite inteira, não é? E um objetivo também é simplificar, mas isto, muito resumidamente, é isto que está a acontecer. Prontos. E o que é que nós defendemos? Não o movimento Zeitgeist, mas muitas outras organizações também que trabalham connosco. E eu vou dar aqui um exemplo. Do lado esquerdo temos a nossa economia atual, chamada economia de mercado, ou quem quiser capitalismo. E do lado direito, azul, está a economia que nós defendemos, que chamamos de economia baseada em recursos, do ganho natural. O ganho natural porque é baseado nos princípios do próprio planeta, por isso é que nós dizemos natural. No fundo, a nossa ideia não é basear-se numa determinada ideologia, não é? Ou porque alguém acha, que é assim, não. O que nós temos que fazer é cientificamente olhar para o local onde vivemos, que é o planeta, e olhar para o ser humano. Estudar, não é? Saber como é que funciona o planeta e como é que funciona o ser humano, e tentar arranjar a melhor forma de viver ali, otimizada para todos. Não só otimizada e que as pessoas vivam o melhor possível, mas também que garantam que no futuro a sobrevivência é garantida. Isso é, os nossos descendentes conseguem ter as mesmas condições que nós tivemos até hoje. Portanto, significa não esgotar recursos, uma série de coisas. Eu vou começar, eu vou bater estes pontos um a um, para explicar mais ou menos o que é a diferença entre os dois. Ok? Eu já disse ali atrás, consumo. O sistema atual económico precisa de consumo e cada vez mais, o chamado consumo ciclo. É ecologicamente suicida, num planeta finito, está constantemente a consumir e a precisar dele cada vez mais, não é? Não faz sentido nenhum. Portanto, o que precisamos é de um sistema que tenha preservação, não consumo. Bom, segundo ponto, obsolescência. Há dois tipos de obsolescência. A obsolescência intrínseca e a obsolescência planeada. São as duas muito parecidas. A diferença é que a intrínseca manifesta-se essencialmente na criação dos nossos produtos. Nós, quando criamos um produto, uma das consequências é que tentamos pôr o produto o mais barato possível no mercado, com uma questão de competição. E a outra, temos que maximizar o lucro para ganharmos cada vez mais. E ao fazermos isso, a partir do momento em que o produto é criado, devido ao corte de custos que houve durante a produção, para ter ou materiais baratos ou a própria construção ser mais barata, o equipamento vai acabar por variar mais cedo. Isto significa que nós, muito mais cedo do que esperávamos, vamos ter que voltar a construir o mesmo produto e a gastar novamente materiais e energia. A obsolescência planeada é uma técnica do marketing que os fabricantes já usam, que é pôr em propósito componentes mais fracos para eles avariar, porque interessa que as pessoas estejam constantemente a consumir. Isto está relacionado com o problema de cima, as coisas estão todas ligadas, não há volta a dar, mas isto é uma forma de se ganhar dinheiro no mercado, é que as coisas avariem rapidamente, ou pelo menos eles fazem estudos de maneira que a pessoa também não fique com falta de confiança na marca, mas se uma pessoa comprar algo que dure bastante, seja em termos de design, seja em termos de durabilidade do produto, a pessoa não vai comprar tão cedo o produto. E isso, a economia atual não funciona assim. Quer que as pessoas comprem mais e mais, é o chamado crescimento económico. Isso é uma ofensa ao sistema que nós vivemos. Nós precisamos de um design otimizado. Nós temos que ter um produto que a gente tenha a certeza garantia que vai durar o máximo possível e que tenha um design já para as pessoas não quererem mudar tão cedo. Terceiro ponto, propriedade. Pronto, isto é uma questão, tal como a economia, ninguém a questiona. Desde o século XVII, do famoso tratado de John Locke, em que ele fez o famoso tratado da propriedade, ninguém questiona o conceito de propriedade. Acham que já é uma coisa natural, que as pessoas têm direito. Eu vou dizer aqui, portanto, o conceito de propriedade acaba por ser um bocado absurdo, porque nós próprios, o nosso corpo não dura para sempre, isto é, nós nascemos e morremos, não é? Tudo é transitório. Por isso a questão de estar a acumular coisas não faz muito sentido. Em certos aspectos as pessoas gostam de possuir. Eu vou dar um exemplo de um carro. Por exemplo, há pessoas que têm um carro e só usam, por exemplo, 10 minutos de manhã e 10 minutos ao fim da tarde, não é? E será que faz sentido o carro estar parado durante tanto tempo quando outra pessoa esteja a usar, não é?
ou se calhar faz mais sentido ter transportes públicos melhores, em que as pessoas não precisem ter um carro para si, em que só a própria pessoa, o dono do carro, é que o usa. Portanto, se calhar faz mais sentido no sistema, e com a questão também de otimizar os recursos, ter uma política de acesso e não de propriedade. Pronto. Novamente, a questão do crescimento infinito, já falei nisto, não quero mais lembrar. Pronto. Os políticos todos, praticamente quase todos, não é? Ainda existem algumas exceções, mas praticamente quase todos os políticos defendem o crescimento infinito na nossa sociedade. Tem que estar sempre a crescer, não é? O que nós precisamos, na realidade, de um estado estacionário. E esse estado estacionário é o tal equilíbrio ecológico dinâmico. Um exemplo de uma floresta, não é? Nós podemos retirar madeira das árvores se tivermos o cuidado de garantir que as árvores crescem sempre ao mesmo ritmo que nós a retiramos. Pronto, este é o tal equilíbrio ecológico dinâmico. No fundo, nós não podemos ultrapassar a própria regeneração natural dos materiais do planeta. Isto é, se nós ultrapassarmos, vamos ficar sem ele. Se nós mantivermos aquele ritmo, que é o ritmo próprio do planeta, no caso de uma floresta, é as árvores. Temos que saber quando é que elas crescem, o tempo que elas demoram a crescer, para não estarmos a arrancar logo todas de uma vez. Infelizmente, é isso que está a acontecer em muitos sítios do planeta hoje. Vamos agora entrar numa parte mais virada para o ser humano, de competição. Pronto, isto é uma consequência direta do próprio sistema monetário. Não existe para todos. Criação do dinheiro, existe mais dívida que dinheiro, não é? Depois, as pessoas têm que competir umas com as outras para conseguir vencer na vida, não é? Isto é uma inevitabilidade, não é? Hoje em dia, há estudos científicos que dizem que a colaboração é mesmo muito, mas muito mais eficaz que a competição. Trabalho com salário, eu diria mais, trabalho para sobreviver. Nós hoje em dia temos cada vez mais sistemas mais avançados de automação. Faz sentido as pessoas terem que ter um salário para sobreviver. Isto é uma questão que coloco, e se calhar o Roberto vai falar um pouco sobre isso no rendimento básico incondicional. Finalmente, a parte da escassez. Escassez de igualdade. Pronto, a escassez faz alguma confusão às pessoas. E eu vou dar aqui um exemplo para ser mais simples da questão da escassez. A escassez é uma coisa muito importante na atual e na economia atual. Sem escassez, a economia não funciona. E vou explicar. Se alguém entrasse agora naquela porta, uma garrafa de oxigênio, e se tentasse vender ar, ninguém no seu perfeito juízo ia comprar. A não ser que precisasse ir para o fundo do mar ou algo assim. Mas se não precisasse, as pessoas diziam, olha, tem aqui ar puro, podem comprar para poderem respirar. E as pessoas não compravam muito simplesmente porque têm ar, estão aqui a respirar. Não precisam. O ar é abundante. E como sabemos, nós precisamos mesmo de ar. Se nós ficarmos alguns minutos sem respirar, morremos. Portanto, o ar é uma componente fundamental para a nossa sobrevivência e, graças a Deus, é gratuito. Ninguém paga por ela. Agora, vamos falar de outro componente essencial para a nossa sobrevivência, que é a água. A água é um bocado como o ar, mas não morremos tão rápido, mas morremos na mesma. Ao fim de alguns dias, sem beber água, o nosso corpo desidrata e passa mais alguns dias morre. Mas a água já pagamos por ela. Mas houve um tempo que não pagávamos. Se nós recuarmos ao tempo dos nossos avós ou bisavós, para os mais novos, não é? Devem se lembrar, se calhar, do tempo em que eles tinham água em casa e não pagavam a água. Muito simplesmente porque o planeta tem uma rede de água, não é só os rios nem os lagos, mas debaixo do sol está sempre a circular água. E as pessoas faziam um furo, ou tinham um poço, ou uma mina, e conseguiam retirar água. E essa água era gratuita. Pronto, e tinham sempre água em quantidade abundante, então podiam dar a outras pessoas. Portanto, na realidade, a água era um recurso na altura também, que era um recurso essencial para a nossa sobrevivência, tal como é agora, continua a ser igual. Mas nós agora pagamos, não questionamos, nem questionamos porquê. O que aconteceu com a água foi essencialmente com a produção agrícola de grande escala, começamos a usar químicos e começamos a poluir os solos, quase todos. Como mais também a pecuária, em grande escala. Tudo isso fez começar a poluir os solos. Então, toda a água potável que nós tínhamos começou a ser contaminada. Por isso é que a água continua lá, mas já não é potável. Já não podemos usar essa mesma água. Então, o que é que aconteceu? No topo das montanhas, lá em cima, é onde ainda tem as nascentes de água pura. Algumas pessoas que na altura tinham mais poder de compra, compraram no topo das montanhas e passaram a engarrafar a água para canalizar. E a partir de agora, nós pagamos para a água. Isto é, algo mau para o planeta, que foi poluir toda a água que existia debaixo do solo, permitir que as pessoas já não pudessem mais retirar a água pura, foi uma oportunidade de negócio atualmente. Isto é algo que nos tem que fazer pensar. Isto é algo que as pessoas aceitam hoje como normal no nosso sistema atual e tem que começar a pensar. O que nós precisamos é de abundância. E depois, esta questão que ele usou, que é ao comprar o topo da montanha, depois tornou-se muito rico ao vender a água. Cá está.
Isto, só por isto já provocou a desigualdade. Portanto, as desigualdades também são provocadas por escassez. Quanto menos houver de um produto, mais nós conseguimos ganhar dinheiro com ele. Então interessa que haja escassez de produtos. Isto significa que daqui a uns tempos, se o ar começar a ficar muito poluído e nós temos que começar a pagar o ar, alguém vai fazer negócio com ele. Hoje em dia, na China, há uma empresa canadiana que já está a vender numa cidade da China, não lembro qual é, mas há dias vi a notícia, numa cidade da China já está a vender ar. Prontos. Finalmente, vamos passar. Eu não vou falar muito sobre este slide, porque ali o Zemi tem uma apresentação no fim que vai falar sobre as cidades sustentáveis. Isto é uma imagem de uma cidade projetada pelo Jacques Fresco, do Divinos Project. Pronto. A questão aqui não é só a cidade. O Divinos Project é uma organização, funciona um bocado semelhante ao movimento Zeitgeist, mas tem soluções técnicas para a sociedade, soluções para o futuro e soluções sustentáveis. A ideia não é só a parte social e como funciona a economia, mas também a própria construção técnica. Portanto, aquela cidade tem aquele formato e tem determinadas características que eu não vou falar aqui, mas que são próprias e são feitas assim por uma determinada razão, por uma questão de sustentabilidade. Pronto, e agora finalmente, depois de ouvir isto tudo, as pessoas ficam a pensar, ok, como é que passamos com a economia baseada em recursos? Ou como é que vamos fazer uma transição agora, no estado atual que temos? E isto é algo muito complexo. Tem tantas variáveis e é muito difícil nós conseguimos prever como é que se vai desenrolar, como é que nós podemos agora, de um momento para o outro, mudar todo o sistema económico e criar algo sustentável, com aqueles pontos que eu falei atrás, não é? Todos aqueles pontos positivos. Não é? O mais importante disto é a consciencialização. As pessoas têm que ter noção do mundo em que vivem e o que é que podem conseguir ter. Não é? E acho que se as pessoas tiverem noção que o futuro poderão ter algo sem pobreza, sem guerra, com 95% do crime eliminado e também não precisando de fazer trabalhos repetitivos insignificantes, não é? Isto é possível, as pessoas têm que ter a noção disto. É perfeitamente possível nós termos este mundo. Agora, a forma como conseguir, pronto, já há muitas ideias e há muitas coisas. Uma das coisas que eu me apercebi, pronto, e isto é que as pessoas também têm que ter noção, não existe a sociedade perfeita, isto é, eu não estou a apresentar isto como seja uma espécie de uma sociedade final, em que agora nós vamos chegar a este ponto. No fundo, o que nós temos que pensar é que nós vamos estar sempre em transição. Isto é, nós quando chegarmos a um determinado ponto vamos querer algo sempre melhor. Portanto, a transição, no fundo, faz parte de nós. Nós temos é que estar habituados a isso. O ser humano sempre mudou, desde o início até agora. Portanto, não é agora que vamos estacionar. Nós temos sempre capacidade de melhorar e de fazer a transição. E a transição não é algo só transitório que a gente vai chegar a um ponto. Não, nós vamos estar sempre neste estado e é por isso que temos que começar a saber viver com ele. Pronto, e finalmente, para terminar, não é? A grande conclusão que podemos tirar disto tudo é que as coisas estão todas interligadas. Isto é, muitas vezes nós compreendemos as coisas de uma forma isolada, mas tudo está ligado. Aliás, naqueles slides atrás que eu mostrei, aquela parte em que isto começa do sistema monetário e vai sempre para ali abaixo, era para mostrar essencialmente a ligação entre todas as coisas. Nós hoje em dia, não é, com o avanço tecnológico que temos, nós só podemos... A nossa forma de resolver os problemas é olharmos para o planeta de uma forma holística. E temos que compreender que as separações físicas que os nossos sentidos muitas vezes transmitem são ilusão. Nós basicamente somos um mar de moléculas. E quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos que estamos todos unificados. Nós somos apenas só um. Aliás, como disse um dia Carl Sagan, nós somos um planeta. Pronto, só para terminar, eu vou colocar a apresentação no grupo Zeitgeist Braga. Para quem estiver interessado, estão aqui uma série de links para quem quiser saber mais sobre isto. Podem também nos questionar a nós, obviamente, quem estiver mais interessado. Eu vou colocar aqui também mais uns livros. Eu acho que as pessoas hoje em dia veem muitos vídeos e leem muita coisa na internet e não leem mesmo livros completos. E às vezes é preciso aprofundar certas coisas. Né? Pronto, isto é o livro do movimento Zeitgeist. No fundo, tudo aquilo que eu expliquei está aqui e muito mais coisas. Este é o livro mais conhecido do Divinos Project, do Jacques Fresco. Pronto. E há mais 2 livros que eu também aconselho e acho que são bastante importantes hoje para compreendermos a sociedade. Um deles é do Frederico Pistone, que aquele vídeo que passou no início era dele. Aquele vídeo que passou antes de começar o programa.
E aqui é sobre a igualdade. Quase todos os países do planeta foram estudados por os dois professores lá da Universidade Inglesa, de Stanford, o Tim Wilkinson e Kate Prickett. Também muito interessante, que eu aconselho a ler. Pronto, e da minha parte é tudo.